Amazon On. Gostaríamos de convidar ao palco, então, Keynote Speaker, Janiel Leite. Vamos receber com aplausos. Vou iniciar com vocês hoje falando um pouco de conectividade significativa e, para começar, eu queria falar um pouco sobre a Brint. Então, a Brint é uma associação que existe desde o ano de 2009, de provedores, e nós representamos todos os provedores regionais. Hoje somos mais de, declarando até quase 9 mil, né, e falamos em torno de até 20 mil provedores de pequeno porte no Brasil. A Brint, ela investe também em modelos de governança e, como vocês ouviram falar, eu sou o líder do conselho. A Brint tem um conselho de administração composto de 23 conselheiros. Esses conselheiros são todos pro bono e todos são provedores e atuam diretamente nas operações nos mais diversos estados no Brasil. Nos orgulhamos também em dizer que temos representantes, provedores associados, mais de 2 mil, e temos pelo menos um em cada estado do Brasil. O que é que a Brint faz, né? A Brint, ela tenta, nesse contexto da internet significativa, participar de todos os fóruns de debate que sejam possíveis para que a gente possa tratar as realidades dos provedores de pequeno porte. No que tange as diversas áreas da conectividade significativa, falando mais especificamente da infraestrutura e da redução de custo, tá? A gente tem diversos exemplos de como é que era anteriormente a infraestrutura de internet no Brasil, antes das assimetrias regulatórias e do avanço dos PPPs, e também o custo de internet no Brasil. Se a gente pegar aí essa curva cinza de cima, a gente está falando dos nossos PMS, né? E observe que de 2015 para cá é uma curva até decrescente, com uma certa estabilidade aí em 2020. Enquanto a curva dos PPPs é uma curva ascendente e mais ou menos aqui em meados de 2022, nós representamos hoje a maior operadora em conjunto do Brasil. A gente pode olhar que num país como o nosso, em cidades acima de 1 milhão de habitantes, a prevalência é de operadoras de grande porte. Mas são apenas 15 cidades. 26 cidades entre 500 mil, ainda continua as operadoras de grande porte tendo prevalência. Mas a partir daqui, dessa curva de 100 mil a 500 mil, até a curva onde tem municípios com menos de 30 mil habitantes, e aqui a gente tem mais de 4 mil municípios brasileiros e 23% da população, os operadores de pequeno porte são 95% dessa conectividade. Então, sem as assimetrias que a Anatel fez no passado e sem o processo de evolução dos provedores, a gente não teria, talvez, pelo menos a infraestrutura de fibra ótica nesses municípios, que é o primeiro passo para a conectividade significativa. Eu não venho aqui dizer a vocês que só a infraestrutura de fibra ótica leva à conectividade significativa, mas é um passo extremamente importante. Então, como eu já falei para vocês, a gente impulsionou a questão da fibra ótica, que também está lá na dimensão da conectividade significativa como um dos pontos, né, como estruturantes para a conectividade significativa. E, junto a isso, a gente traz toda a economia, né, atrelada a isso, né, toda a questão de desenvolvimento do acesso e também do desenvolvimento econômico das populações. E hoje, se a gente for olhar em números gerais no Brasil, somos 64% dos acessos em fibra ótica, né, no Brasil, e na região norte, 59%. Eu tive a curiosidade de olhar também, especificamente aqui no Amazonas, né, em Manaus, e a gente percebe que há uma concentração de fibra ótica muito forte na região, na capital, né, e no interior a gente coloca aí em torno de 39% dessa conexão em fibra ótica. Mas acreditamos, enquanto associação, que com esses trabalhos da Infovia que estão sendo feitos, isso a gente vai conseguir potencializar também essa interiorização. Como falado no painel anterior, precisamos de soluções diferentes, né? No Nordeste, no Sul, no Sudeste, tivemos todo um incentivo privado que foi movimentando e criando essas redes de backbone. E aqui na Amazônia isso talvez passe por um processo diferente, onde o setor público tenha que incentivar através dessas infovias, com parcerias público-privadas como estão sendo feitas, para daí a gente fomentar os backhauls que vão chegar aos municípios, podendo potencializar essa conectividade significativa. Outra iniciativa que a Brint tem começado a trabalhar muito forte e que também pode ser muito útil
na região amazônica são as redes comunitárias, né? A Abrint pactuou no seu último evento. A Abrint faz um evento nacional em São Paulo, em junho, e no nosso último evento a gente fez um acordo de cooperação, onde a Abrint destinou parte da verba de ingressos do seu evento para financiamento de projetos de redes comunitárias. E a gente está trabalhando junto com o GT de Redes Comunitárias da Anatel para que essa verba seja destinada para redes comunitárias, que a gente entende também que pode ser um modelo, um modal inicial que pode ajudar bastante na Amazônia. Muito obrigada. Pode sentar-se conosco, porque agora vamos convidar ao palco para moderar esse painel Tanara Lauschner. Vamos recebê-la com aplausos. Muito obrigada pela presença. Aproveito para convidar as pessoas que também vão fazer parte desse painel. Marina Vilela, assessora do Conselho Diretor da Anatel. Vamos recebê-la com aplausos. Graziela Castelo, coordenadora de Estudos Setoriais e Métodos Qualitativos do cetic.nic.br. E Adalto Cândido Soares, coordenador de Comunicação e Informação da Unesco. Queria primeiramente agradecer também o convite para participar desse painel, feito pelo conselheiro Moisés, obrigada. E agradecer também aos nossos painelistas pela participação. E já aproveito para elogiar o excelente trabalho que o CETIC-BR faz e convidar a todos e todas para acessar as mais diversas pesquisas do CETIC-BR sobre o TIC de domicílio, TIC saúde, TIC educação e a pesquisa específica de conectividade que a Graziela vai falar hoje para nós. Então, Graziela, fique à vontade, muito obrigada. Obrigada pela generosa apresentação, reforçando o convite de baixarem e usarem os nossos estudos lá no CETIC. Bom, então eu sou Graziela, sou pesquisadora lá do cetic.br e hoje eu vou falar bem rapidinho aqui com vocês do estudo de conectividade significativa no Brasil que a gente lançou em abril desse ano. É esse livrinho aqui eu trouxe para fazer a propaganda. Bem rapidamente, esse estudo, então, saiu em abril desse ano. Ele traz resultados aí processados, né, de indicadores que foram reprocessados da pesquisa TIC Domicílios, com uma produção ininterrupta anual de indicadores sobre o acesso e uso das tecnologias da informação pela população brasileira, né? Então, todo ano a gente visita aproximadamente mais de 30 mil domicílios brasileiros, uma pesquisa probabilística representativa do país todo, para entender o acesso dessa população e o tipo de uso. Mas o que a gente observa, né? Em 2023, 84% dos brasileiros já eram usuários de internet, né? E desses 84% de usuários de internet, que a gente chama, 95% deles, ou seja, quase todos eles, usam a internet todo dia. Esse é um cenário que avançou muito rapidamente, né? Se a gente pegar 15 anos antes, em 2008, só 1/3 dos brasileiros era usuário de internet. E desse 1/3, só metade fazia um uso diário da internet. Ainda que a gente saiba que esses 16% de não usuários é uma quantidade de gente muito grande aqui no Brasil, é quase uma Venezuela inteira de gente não conectada, infelizmente concentradas em regiões mais remotas, de difícil acesso, aqui na Amazônia também. E a pergunta que fica será que as pessoas são conectadas de maneira satisfatória? E foi isso que, na verdade, então, estimulou o nosso estudo. Partindo, então, dessa constatação, a gente foi atrás desse conceito de conectividade significativa. Para uma conectividade efetiva, a gente precisa garantir que as pessoas tenham um uso satisfatório, que elas consigam aproveitar as oportunidades que a rede traz e mitigar os riscos também, né? E aí, a partir de conceitos internacionais, então tem o conceito da E4AI, que é a Aliança para a Internet Acessível financeiramente, e da UIT, né, que é a agência da ONU de telecomunicações. A partir dos conceitos que elas estavam delimitando, a gente foi lá olhar para os nossos indicadores da TIC Domicílios e a gente fez um desenho aí sobre o que seria essa conectividade significativa. E a gente chegou a 9 indicadores, dividido em 4 dimensões. Então, a gente está considerando como alguém que tenha conectividade significativa, alguém que tenha, numa primeira dimensão, acessibilidade financeira. A gente está incluindo aí qualidade da conexão. Então, será que essa conexão tem a velocidade suficiente para o uso que a pessoa precisa? Acesso a dispositivos. Então, a gente sabe que o celular popularizou, né, democratizou o acesso à internet, mas o uso exclusivo pelo celular tem limitações importantes para o tipo de uso que as pessoas podem fazer. E incluiu ainda uma dimensão de ambiente de uso, né?
é a ideia de que as pessoas têm o direito de usar a internet onde e quando quiserem. Quando a gente pensou nessas 4 dimensões divididas em 9 indicadores, e aí a gente tem indicadores para todas elas, a gente criou uma escalinha aí de 0 a 9, em que uma pessoa pode ter nenhuma dessas características, uma das 9, 2 das 9, até 9 das 9. Não é tão difícil assim ter esses 9 dos 9 indicadores propostos. Mas para melhorar nossa análise, a gente dividiu esse indicador em 4 categorias, né? As pessoas, para entender qual era o tamanho da população, qual era a porcentagem de pessoas que tinham até 2 dessas 9 condições, que é esse grupinho vermelhão aí, que a gente está chamando das pessoas sem nenhuma conectividade. Pessoas que têm entre 3 e 4 desses indicadores, que deveriam ser baixa conectividade, entre 5 e 6, intermediária média, e de 7 a 9. Se a pessoa tem 7 dos 9 indicadores, a gente está considerando que elas são conectadas significativamente. O que a gente viu é que, diferente daqueles 84% de brasileiros usuários de internet, que dá essa ideia de uma inclusão quase total, só 22% dos brasileiros, de fato, eram pessoas conectadas significativamente. A gente fez a análise desses indicadores retrospectivamente e a gente vê que a cada ano vai aumentando um pouquinho esse degrau. Então, em 2017, a gente tinha só 10% de brasileiros conectados significativamente. Em 2023, chegou a 22%. E o mais flagrante é que, além da gente descobrir que esses 22%, então, tinham essa conectividade ruim, obviamente que isso não está distribuído igualmente no Brasil, né? E aí a gente mostra os gargalos enormes, infelizmente, que a gente já está acostumado a ver no país, né? Então, as regiões Norte e Nordeste são as mais penalizadas. Aqui, o estado com pior desempenho é o estado amazônico, é o Pará. Só 7% da população é conectada significativamente. O outro inverso é São Paulo, né? São Paulo, quase 38% da população, ainda é baixo, tá? 38% é baixo, mas é conectada significativamente. Enfim, por raça, por gênero, né? Mulheres têm conectividade significativa pior do que homens. E por faixa etária também é muito relevante. É claro que a gente sabe que as pessoas mais velhas, né? Pessoas acima de 65 anos, por exemplo, já têm mais dificuldade de conexão ou de uso da internet, por uma questão de geração, mas o que a gente mostrou é que não só eles tinham piores condições de conectividade significativa, os mais jovens também. Os grupos mais jovens, entre 10 e 29 anos, têm conectividade pior do que aqueles que já estão na idade do mercado de trabalho. E isso é um desafio maior, porque a gente está falando de jovens que não estão tendo a oportunidade de se desenvolver na era tecnológica. Bom, por classe social também é muito gritante, gente, são mundos invertidos, né? Assim, na classe A, só 1% da população tem conectividade significativa baixa, só 1% daqueles que têm da classe A. Na classe D e só 1% tem conectividade significativa. Então, assim, a gente está falando de mundos opostos, né? E a gente sabe que o número de pessoas na classe A é muito menor do que o número de pessoas na classe D e E no Brasil, infelizmente. Então, os usuários de internet com piores condições de conectividade são aqueles que conseguem aqueles que têm menos habilidades digitais. Tanto habilidades mais técnicas, como anexar um arquivo, copiar, enfim, de uso mais cotidiano, até habilidades para segurança, para privacidade, para verificação de informação. Então, a gente está falando que os grupos já vulnerabilizados são aqueles que têm menos capacidade, inclusive, de gerenciar os riscos, né, que a internet também traz. Obrigada, Graziela. Então, agora a gente vai passar para Marina Vilela Soares. Então, Marina, fique à vontade aí no seu tempo para fazer a sua apresentação. Obrigada. Bom, boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer o convite, agradecer ao Moisés pela oportunidade. Vou falar um pouquinho aqui sobre a conectividade significativa na Amazônia e após a fala da Graziela, maravilhosa, que apresentou os indicadores, eu vou falar um pouquinho das políticas que a Anatel está implementando especificamente para a região amazônica. Em 2019, quando surgiu esse conceito, foram estabelecidos 4 requisitos mínimos, que seria pelo menos velocidade mínima de 4G. Também, um segundo requisito seria um dispositivo apropriado, pelo menos um smartphone. Também teria conexão ilimitada em locais regulares e um uso diário. Esses seriam os requisitos mínimos para você considerar que uma conectividade é capaz de trazer inclusão digital. A primeira vez que eu escutei o conceito de conectividade significativa, eu fiquei muito empolgada. Eu sou uma mulher de telecom, que trabalho nesse setor tecnológico, mas eu sou uma mulher de humanas, né? Como vocês viram, eu sou mestre em ciência política.
E eu brinco com os meus amigos que o conceito de conectividade significativa é telecom para humanas, né? A gente vê o usuário poder usufruir disso tudo, sabe? A gente não falar só em bit, byte. A Anatel, ela publica a cada 5 anos um documento chamado PERT, que é um diagnóstico da estrutura de rede de telecomunicações do Brasil, e ele propõe, né, algumas medidas. Embora a gente tenha bastante acesso ao serviço pessoal móvel no Brasil, que é o serviço celular, ainda há uma desigualdade de acesso a esse serviço, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. A média brasileira é 106 acessos de celulares a cada 100 habitantes. Só que na região Norte, essa média, 94 acessos a cada 100 habitantes. E especificamente falando do estado do Amazonas, é o estado que tem menor disponibilidade de backhaul de fibra ótica e também menor cobertura de tecnologia 4G. Apenas 25 dos 62 municípios eles dispõem de backhaul de fibra ótica, que é 40% apenas, contra uma média nacional de 78%, uma disparidade bem grande. E esse número ele atinge 74,7% da população do estado, contra uma média nacional de 94%. Pasmem, somente 1,18% da área do Amazonas é coberta por 4G. Claro que a gente tem que pensar que tem grandes áreas de floresta no estado. No entanto, esse 1,18% ele atinge 81,72% da população. É um número que aparentemente é alto, mas se você olhar para uma média nacional de 93%, é muito desigual, até porque a gente percebe que 20% da população não tem acesso ao 4G, um número muito grande. Em 2019, foi criado o Programa Amazônia Integrada Sustentável, que é o PAIS, com o objetivo de expandir a infraestrutura de conectividade da Amazônia a partir da implantação de redes de transporte de fibra ótica subfluviais. Também é previsto conexão de ponto de inclusão digital em instituições de ensino, unidades de saúde, hospitais, bibliotecas, instituições de segurança e tribunais. Além disso, é prevista a exploração da capacidade excedente, né, por meio de consórcios, para você manter essa infraestrutura. Bom, aqui tem umas fotos de visitas que eu fiz a infraestruturas do PAC em Novairão. A diretora desse hospital de Novairão fala que antes as pessoas tinham que atravessar horas de barco para você fazer um risco cirúrgico, e agora com telemedicina elas conseguem. A diretora da escola também falou que tem estudantes que viajam 8 horas de barco para conseguir estudar para o Enem. E na pandemia os alunos não ficaram sem aulas, o que era impensável antigamente, assim, foi bem emocionante quando a gente foi visitar. E aí é isso, esse aqui é um mapa, também não vou me estender, das 8 infovias que são previstas pelo PAIS. 1,3 bi de investimento, 10 milhões de pessoas potencialmente beneficiadas, 59 municípios atendidos, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, e estimam que 58 milhões de árvores serão preservadas pelo projeto. E aí, o que eu queria falar para vocês de achados do estudo? O que eu busquei olhar? Como o PAIS ele tem um potencial de favorecer a conectividade significativa na Amazônia, né? Eu concluí que o PAIS ele tem um grande potencial para impulsionar a velocidade da banda larga. Então, o PAIS ele também tem um grande potencial de contribuir com acesso ilimitado em local regular. Por quê? Porque você aumenta a banda disponível nas localidades por onde a fibra passa, por onde a fibra é atendida, e também você permite que as pessoas acessem a internet das escolas, dos seus locais de trabalho, pessoas que trabalham em hospitais, nos locais públicos que forem atendidos pela política pública, e também as pessoas que puderem contratar em casa a partir da capacidade de fibra excedente, né, pelo consórcio, elas também vão poder ter esse uso em casa. Então, ele favorece também o uso regular da internet e ele também tende a gerar uma redução no preço do serviço pelo aumento da oferta, mas assim, isso é uma questão que ainda a gente vai confirmar, né, depois de um tempo que a fibra ótica estiver sendo explorado pelas pessoas que estiverem participando do consórcio, se a competição foi capaz de reduzir os preços. Mas um ponto que eu concluí, que eu verifiquei no meu estudo, que é necessário complementar esse programa com outros programas, porque o PAIS ele atinge muito a parte da infraestrutura física.
e também na questão das políticas de acesso aos dispositivos. E também precisa ser complementado com políticas públicas que abordem a questão da renda para permitir um acesso mais amplo a essa conectividade. E aí, concluindo sobre o PAS, então eu concluo que o PAS ele tem potencial para contribuir com a conectividade da Amazônia, mas precisa ser complementado para abordar mais aspectos da conectividade significativa. E que aí, como próximos passos, seria a implementação de programas adicionais focados na educação digital e acesso econômico. Além disso, só para fechar, eu queria falar também de um outro projeto que foi aprovado junto com o edital do 5G, que é o projeto Escolas Conectadas. Os vencedores do leilão, da faixa de 26 GHz, eles tiveram que aportar 3,1 bilhões de reais para conexão de 40 mil escolas públicas. Dessas 40 mil escolas públicas, já foi feito um projeto piloto que conectou 177 escolas, sendo que dessas 177, 33 escolas são da região norte. Esse programa Escolas Conectadas, ele passou a integrar a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas do governo federal. Essa estratégia nacional, ela buscou racionalizar a participação de cada órgão do governo federal na inclusão digital das escolas. Então, o projeto ele foi um pouco alterado para aderir à ENEC, que é a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, e aí as fases seguintes já estão nesse novo padrão. No entanto, eu queria ressaltar que esse é um ponto bem importante que o próprio Tribunal de Contas da União, ele afirma sobre a importância da gente ter equipamentos adequados para promover essa conexão das escolas, porque se você chegar apenas com a conectividade, faltam os equipamentos. Assim também como é necessário que haja o treinamento dos professores, o treinamento dos alunos. Estou fazendo isso até para fazer um link, né, com as próximas falas, né? Mas eu acredito que já é um primeiro passo na conclusão que eu fiz de que é necessário complementar o PAS com outras frentes de conexão, para conexão de escolas, letramento. E com isso, eu termino minha exposição para passar para os colegas, mas eu queria só mostrar uma última foto. Essa foto eu tirei em Maturacá, que fica na Cabeça do Cachorro, na Tríplice Fronteira. Eu estou aqui com os índios Yanomamis, a fibra ótica não vai chegar lá, mas eu queria contar aqui que nesse dia que eu fui visitar, era uma infraestrutura de satélite que eles estavam querendo. Todos os índios estavam lá porque eles queriam também internet, eles também queriam conectividade, também é importante para eles. E quando a gente fala em conectividade significativa, em redução do gap digital, essa conectividade precisa ser para todo mundo. Então, eu quis deixar essa foto porque é isso que eu quero, que a conectividade chegue para todas as pessoas, que todas as pessoas tenham igual oportunidade. Obrigada. Obrigada, Marina. É muito importante o projeto Paz e essa ideia que você colocou, que você trouxe, né, de casar com outros programas, né, de outras frentes, de letramento digital, mas a própria frente da conectividade, a partir da fibra que chega em um ponto numa cidade, isso não quer dizer necessariamente que ela está atendendo a população nessa cidade, né? E às vezes, vou pegar o exemplo de Tefé. A fibra vai chegar lá em Tefé, na frente do lago de Tefé tem uma comunidade, essa comunidade não vai estar conectada em alta velocidade. Então, são desafios que a gente também precisa sempre levar em consideração para que, de fato, nós tenhamos a conectividade significativa para os povos da Amazônia. Agora, fechando aqui a nossa última apresentação do painel, o Adalto Cândido Soares. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em Manaus, nesse evento tão importante, Amazon On. Desde ontem que a gente tem discutido, debatido, encontrado pessoas que estão, de fato, engajadas em entender o problema da conectividade significativa numa região tão importante para o Brasil e para o mundo como a Amazônia, né? Então, para nós, o acesso à informação, ele tem que ser visto informação para o desenvolvimento, informação ética. Essa informação para o desenvolvimento tem a ver com tudo que se possa fazer em termos de políticas públicas para facilitar o acesso das pessoas por meio de políticas públicas. A questão ética tem a ver com todos os desafios que a gente tem vivido com o problema da desinformação.
Quer dizer, a gente tem que estar atento também com o uso da tecnologia e como ela está chegando dos cidadãos. Porque muito do desenvolvimento que a gente propõe em termos de formação pode cair por terra se entra alguém com má intenção de desinformar, que é um fenômeno que a gente está vendo. Então, junto com tudo isso, a gente tem que estar atento com o mau uso da tecnologia. Temos uma área que é muito forte, que é a área da alfabetização midiática e informacional. A Unesco desenvolveu, há mais de 10 anos, um currículo de formação de professores na área da alfabetização midiática e informacional. O que é isso? Com a internet, né, tivemos a convergência das mídias. E a gente entende que os currículos dos países, no campo da educação, os currículos das escolas no mundo, não contemplavam esses conteúdos. Isso é algo recorrente, isso aconteceu com o Brasil. Então, é necessário que haja uma atenção para conteúdos adicionais à programação da formação dos alunos e dos professores. Então, foi criado essa alfabetização midiática informacional, que na realidade é um currículo que complementa esses temas que não estão devidamente desenvolvidos. Claro que respeitando a maturidade tecnológica dos países e a maturidade da educação dos países. Outro tema também que é muito importante é a questão da acessibilidade, que é um pouco o que esse vídeo falou. Quer dizer, com as novas tecnologias, as pessoas com deficiência ganharam uma qualidade de vida incrível. Nesse ponto, nós, Unesco Brasil, junto com a UIT, a gente tem uma ação que já tem 10 anos, que é o programa Américas Acessíveis, onde a gente faz anualmente um evento, onde a gente mostra quais são os avanços na vida das pessoas com deficiência com o uso de tecnologias. É muito importante a conectividade significativa pelos benefícios que ela traz na vida das pessoas e, sobretudo, para aquelas mais vulneráveis, sobretudo, inclusive, para as pessoas com deficiência, que o percentual é enorme nos países. E o acesso à informação garante isso, o acesso à tecnologia, a computadores, a celulares, para essas pessoas tem um impacto enorme na vida delas. E, além disso, para nós, a conectividade significativa terá sentido se obedecer também outro critério que é muito específico da região Amazônia, que é a questão da população indígena. Para a Unesco, a internet ela tem que ser poliglota, tem que haver multilinguismo. Então, buscando isso, né, e o Information for All Program, esse Informação para Todos, o programa Informação para Todos, ele tem um capítulo dedicado ao multilinguismo. E o Brasil ele tem aproximadamente 200 línguas indígenas ativas, sendo faladas. Essas línguas todas foram mapeadas em mais de 5 centros de línguas no Brasil, sendo que o grande conhecimento está no Instituto Emílio Gueldi, no Pará. E foi estabelecido por um pedido dos países a década das línguas indígenas, que começou em 2022 e vai até 2032, com o objetivo de revitalizar línguas indígenas, fazer a documentação de línguas indígenas e proporcionar dar visibilidade à existência dessas línguas. O Brasil, pelo senso comum, entende que temos somente a língua portuguesa, e quando mais o tupi. Não é. O Brasil tem muitas línguas que são faladas. E nós temos mídia indígena também, tem rádio indígena, blogs em língua indígena. Então, tudo isso a gente está falando com o objetivo de salientar a necessidade de que a conectividade significativa tenha esse aspecto também como objetivo. A Motorola recentemente incluiu 2 línguas indígenas no front-end das suas aplicações, tendo lá no hall de línguas o Caigangue e o Ingatu, que são as 2 línguas mais faladas no Brasil. E a gente percebe, por exemplo,
que entre a conectividade e o uso de equipamentos, né, já conectados, com banda larga, a gente percebe que faltam informações básicas para o usuário no uso dessa conectividade na negociação com os provedores, né? A gente fez analogia, Janiel, eu, Graziella, sobre o uso da energia elétrica. Existe um gap de informação do uso, de como se estabelecer, como se ter numa comunidade, como se ter em casa, e negociar com o provedor a velocidade e o uso da conexão na casa das pessoas. Então, esse tipo de informação de utilidade pública precisa ser desenvolvido. Isso é fundamental. Além disso, a gente ressalta que o Brasil tem, em termos de leis, um arcabouço legal maravilhoso com a Lei de Acesso à Informação, que possibilita ao cidadão o direito à informação. Além disso, a gente ainda tem uma estrutura instalada de radiodifusão, que pode ser usado para esse fim. O rádio pode ser um grande aliado nas regiões de população vulnerável e isolada. A gente precisa pensar e utilizar tudo que a gente tem. A gente tem que ser criativo para conseguir tudo isso, porque o desafio é enorme, né? A gente tem uma crise na radiodifusão enorme, mas mesmo assim ela pode ajudar. A gente teve problemas com a Covid, com os Yanomamis, porque houve uma paralisação do fornecimento de informações pelo rádio. E isso é algo que a Anatel atuou, mas houve essa dificuldade. Então, a gente tem que aproveitar tudo. Tem, sim. Eu acho que a divisão dos painéis, quero parabenizar a programação do evento, está sendo muito feliz em articular o que o Brasil tem, o que as políticas públicas têm, e elas precisam se articular no sentido da gente não perder recursos já investidos em ações que já existem. Se nós temos uma Rádio Nacional da Amazônia, ela tem que ser ativada com o objetivo de ter uma conectividade significativa para os povos da Amazônia. Isso é fundamental. Senão a gente não consegue avançar. Os desafios da educação, o investimento que está sendo feito nas escolas conectadas, precisa de mais engajamento de todos para que a gente consiga tudo isso. Eu quero dizer que temos uma parceria, a Unesco tem uma parceria com a Anatel dentro desse planejamento maravilhoso que está sendo feito. Estamos presentes nos eventos, sempre que somos convidados. E digo, para nós da Unesco, essa parceria com a Anatel, ela é fundamental porque está trazendo elementos que podem ajudar os países da América Latina que enfrentam situações semelhantes. Ouvindo você falar, eu estou lembrando da minha infância. Eu cresci numa cidade chamada Maués, que é interior do Amazonas, e quando eu cresci lá não tinha internet, né? Ok, não tinha internet no Brasil também, mas então não era, nós tínhamos a mesma conexão, mas como é que a gente se informava? Acho que essa que é a questão do acesso à informação. A gente se informava por TV, jornal e rádio, né? Como o pessoal de São Paulo se informava. Qual era a diferença? A diferença é que TV, você tinha que ter o recurso para comprar TV e para comprar parabólica, né? O jornal chegava de 2 em 2 dias, quando o barco saía de Manaus e levava o jornal para Maués, né? E o rádio, na verdade, era o mais rápido, era o mais acessível. E você vai hoje, 40 anos depois da minha infância, né? Em várias localidades, em várias sedes de município, na região amazônica, ainda é dessa maneira. Você ainda acaba recebendo informação muito pelo rádio, aquele recadinho, fulano está dizendo para fulana que vai chegar no dia tal, na comunidade tal, e isso ainda existe no interior da região amazônica como uma forma de comunicação eficiente, e a gente tem um desafio que eu acho que a Graziella colocou bastante, que não é só regional, mas é econômico também. Agora eu quero perguntar se vocês têm alguma pergunta para os nossos painelistas. Já vi uma mão levantada ali, tem outra aqui na frente. Boa tarde a todos. Eu gostei muito da explanação, mas eu achei interessante, eu queria qual é a porcentagem a nível de país
quando você levantou nas percentagens aí, eu queria saber a nível de país, o não e o sim. Também eu queria fazer uma pergunta para ela ali. Quando você falou dos Yanomami que vão ficar de fora, o porquê que vão ficar de fora? Calma, deixa ela responder. O não e o sim de conectados significativamente? O não das pessoas você pagar em matéria de internet a nível de país e o sim daquelas que se conectam a nível de país. Qual é a porcentagem a nível de Brasil? Ah, tá. No Brasil, quando a gente fez o indicador lá, o que eu posso dizer é que assim, 22% dos brasileiros sim estão conectados significativamente, só 22%. E os os que estão com condição muito ruim, são 33%. Então tem 1/3 do país que tem uma condição muito precária e 1 meião que tem uma condição precária média ou precária baixa. Mas esses seriam os extremos do país. Só responder, ela perguntou sobre os Yanomamis, se eles vão ficar de fora. Na verdade, eles não vão ficar de fora. A fibra ótica não vai chegar até lá no momento. A fibra ótica da política pública, ela chegou até a sede municipal de São Gabriel da Cachoeira e a fibra ótica não vai chegar até lá. Mas atualmente a Maturacá, ele é atendido por GESAC, por uma conexão satelital. Lá é um posto de presença do Exército Brasileiro. Tem uma comunidade pequena de oficiais que ficam protegendo as fronteiras e os índios, eles chegam lá, lá também tem um posto de saúde, tem coisas assim, e aí os índios eles chegam lá e utilizam a internet, a conexão satelital que tem lá, para eles conseguirem também se conectar. Mas a nossa ideia é que com o tempo isso vai melhorando e fique disponível para todo mundo com a mesma condição de qualidade. Mas acho que ainda vai levar um tempo. Boa noite, sou o professor Edson, sou da Universidade Federal do Amazonas. E a pergunta, eu acho que vai para todos, entender, a gente fala muito de conectividade, fala muito de preservação da floresta, mas a gente esquece um pouco de como que essa conectividade favorece ao ser humano estar dentro daquela cidade e não sair de lá, com serviços públicos, com saúde e educação, né, com qualidade de vida, né? Implantar uma universidade como a nossa, a Universidade Federal do Amazonas, em lugares onde não tem conectividade, é muito complexo, né? Então, a todo dia a gente fica ouvindo, olha, a nossa internet caiu. Então, acessibilidade, como é que eu coloco um pediatra, um ginecologista, um neurologista dentro de uma comunidade indígena? Não tem como. O custo de trazer uma grávida para fazer exames é mais do que 10 mil para fazer exames em Manaus. Como é que a gente faz com que essa população entenda que isso é um benefício para ela? Como é que a gente vai conseguir trazer esse pertencimento da conectividade dentro da vida do dia a dia? Então, essa é a reflexão que eu gostaria de fazer. Essa provocação, professor, é muito interessante. E aí, acho que cada um vai falar da sua ótica. E, assim, na ótica dos provedores, eu acho que, a partir do momento que essa conexão chega lá, vão surgir muitos empreendedores. Porque o provedor regional é aquele cara inquieta a sociedade como o senhor, que se conectou primeiro lá em 94, que queria ter acesso a essa tecnologia e foi fazendo isso. Então, e quem é o provedor? O provedor, às vezes, lá na Chapada Diamantina, lá na Bahia, é um dono de uma pousada que precisava se conectar. É um dono de uma lan house que sentiu aquela necessidade. Então, do ponto de vista do provedor, eu tenho certeza que na hora que essa conectividade chegar, ele vai fazer. E aí eu vou deixar uma fala que eu não quis me antecipar, que é: a gente não leva só infraestrutura, fibra ótica. O provedor leva sem letramento digital, né? Se for perguntar hoje, na nossa feira na Abrint, tinham vários serviços de valor adicionado, livros, serviços de telemedicina, mais de 4 expondo lá, e é o provedor que leva isso junto com o seu pacote de dados.
E o provedor que vai mostrar a pessoa lá, ó, tem telemedicina, naqueles municípios abaixo de 30 mil habitantes. E faz esse letramento e ensina a pessoa a utilizar. Eu achei muito interessante que você falou de como é que como a conectividade possibilita que as pessoas fiquem, né, em seus lugares, fiquem nas cidades. Eu trouxe aquelas fotos, né, que a gente visitou as instalações do PAC, e aí eu me emocionei muito. Primeiro no hospital, a diretora lá falando, poxa, agora uma pessoa, às vezes, assim, algum indígena, ele tem algum problema grave, ele pode conseguir se conectar com o médico do Einstein, se for necessário. Isso é uma coisa impensável, né? Outra situação que me emocionou muito foi conversando com a diretora da escola, também lá em Novo Airão. Estou falando de Novo Airão porque lá a fibra já estava operando, né? E ela falando dos alunos dela que começaram a sonhar. Gente, como é importante a gente poder sonhar. As pessoas não tinham sonhos de um futuro diferente, porque não tinha uma perspectiva. E aí, com a conectividade, você consegue se inserir culturalmente também, você consegue ver outros exemplos. E ela disse que ela começou a observar alunos querendo ter profissões, querendo ter carreiras. A gente levar um backhaul de fibra ótica não garante que você atenda uma população. A gente muitas vezes não está falando da última milha. Claro que esses programas eles têm, prevêem a última milha, né, o acesso à pessoa em locais, em instituições públicas coletivas, né? Mas nós estamos pensando também, eu estava até conversando com um colega da Anatel ontem, a gente tem pensado também muito em como que a gente pode multiplicar isso, como que a gente pode chegar com obrigações de fazer em aldeias, não levando só um backhaul, mas como é que a gente pode pensar em levar o acesso a essas pessoas, justamente para permitir que a pessoa, em qualquer lugar que ela esteja, ela possa se inserir. O próprio PAC, que deu origem ao PAIS, foi porque o Exército Brasileiro, nas fronteiras do país, ia lá uma pessoa de 20 e poucos anos, comandar aquele lugar com a esposa dele, que também tinha 20 e poucos anos, ficavam super longe da família, não tinham acesso à família, e ele falava, caramba, essas pessoas precisam ver o Netflix, falar com os pais, com a família, e até para você conectar as operações estratégicas, né? E aí, por conta disso, eles falaram, caramba, mas não vai chegar aqui, o que a gente pode fazer? E aí eles pensaram, vamos levar essa fibra. Mas para a gente trazer essa fibra para cá, não vale a pena trazer um par de fibra. Então, vamos levar 12 pares de fibra. Né? E foi assim. E aí ele foi lá, passando nos ministérios, olha, me ajuda, vamos juntar um dinheiro. Então, assim, a necessidade faz as pessoas terem criatividade. E eu acredito muito na criatividade, né? Para a gente conseguir trazer essas coisas e melhorar essa situação. Bom, do nosso ponto de vista da Unesco, respondendo sua pergunta, acreditamos nas parcerias, na articulação do que, no linguajar da ONU, são os multi-stakeholders, as principais partes interessadas articuladas. Que partes são essas? O governo, em todos os seus níveis de governo, municipal, estadual e federal, as empresas, né, a sociedade civil organizada, que são as ONGs e as associações, e a academia, as universidades que você representa aqui. São essas todas articuladas que poderão contribuir para que, de fato, os cidadãos vão se apropriar dessa tecnologia e foi exatamente o que está acontecendo aqui nesse evento, né? Uma articulação de partes interessadas, das principais partes interessadas na conectividade significativa. É isso. Professor Edson, obrigada pela pergunta. Eu vou rapidinho falar. Floresta em pé, conectividade, né? A floresta em pé depende de que os povos fiquem lá. Eles precisam viver lá e é eles que garantem isso, né? E a gente nem precisa falar o quanto a gente precisa que ela fique em pé. As tecnologias podem nos ajudar fundamentalmente a ultrapassar barreiras geográficas dificílimas, né? A telemedicina, a educação, a possibilidade de direito que eles têm de acessar cultura, entretenimento, informação, deles poderem buscar ativamente informação sobre os candidatos que eles vão votar daqui a pouco. Enfim, não é transplantar um modelo de vida, um modo de bem-estar do urbano para o rural, ou para o ribeirinho, ou para a floresta. Não, é só viabilizar com que eles tenham condição de acessar aquilo que para eles garantam novas oportunidades e a possibilidade de viver onde eles gostam de viver, né? E isso vai garantir o futuro da humanidade. Então, em algum sentido,
Para mim isso é muito caro e agradeço muito mesmo por essa provocação importantíssima. Obrigada pela pergunta, professor, pelas respostas. Eu queria só, acho que colocar assim uma última questão, porque quando a gente fala da conectividade significativa e olhando para os povos da Amazônia, a gente sempre está pensando no acesso à informação, no acesso aos serviços, no acesso a algum tipo de formação. E é importante que a gente também leve em consideração o outro lado, que é a comunidade gerando conteúdo, a comunidade falando do seu conhecimento tradicional, os povos indígenas falando das suas línguas e colocando isso para que outras pessoas também conheçam. Então, essa via de mão dupla, né, de que tem o acesso, mas também tem a geração de conteúdo que a gente não conhece, porque a gente, como são comunidades e são povos que muitas vezes ficam isolados, né, isolados por conta da limitação tecnológica, e aí a gente acaba não conhecendo. Então eu queria que vocês também falassem um pouquinho sobre isso e já falassem a conclusão também do painel para a gente fechar. De fato, extremamente relevante. E eu acho que, mais do que nunca, você vai ter esse senso de pertencimento de comunidade. Tanto de levar isso para fora, mas também de quem está naquela comunidade poder, né, que está naquela comunidade vizinha ali, entender que tem um empreendedor que fez aquilo, por exemplo, gerou aquele conteúdo, e ele pode multiplicar aquele conteúdo, né? E aí ele pode, além disso, do nosso ponto de vista de empreendedorismo, né, levar aquele conhecimento, levar aquele trabalho dele para o mundo. E tem um caso muito interessante que a gente não sabia, e ao fazer um conteúdo também no passado, nossa sessão Nossa Baiana, a gente encontrou, e aí eu estou falando, pessoal, o ano de 2004, a gente encontrou ainda no acesso via rádio, no interior da Bahia, do sertão da Bahia, uma pessoa que tinha uma criação de pavão, e só através da internet é que ele conseguiu conectar aquela criação de pavão dele, pasmem, ao Carnaval do Rio de Janeiro. Então o potencial é enorme, o potencial é gigantesco, e muito bom você fazer essa pergunta para a gente, tá? Eu só vou rapidamente, na verdade me lembrou um estudo que a gente lançou no CETIC há 2-3 anos, em 2022, que foi o mapeamento das experiências de redes comunitárias no Brasil. E a gente mapeou as experiências que estavam ativas e fez pesquisa, entrevista e tal. E para além, obviamente, do impacto, né, dessas redes comunitárias que ficam, sim, em localidades mais remotas e distantes do país, do acesso à internet, o ponto que para eles era nevrálgico era o fato deles poderem melhorar a comunicação entre a comunidade e poder manifestar a cultura deles, né? Conseguir ter essa possibilidade de articulação e de construção e reforço dessa identidade. Então, acho que é valiosíssimo e é isso, né? Sempre a pista de duas mãos, ela ganha em todos os lados, né? Quando a gente tem a chance de aproveitar essas oportunidades que ela apresenta. Eu acredito que as tecnologias, elas podem melhorar os meios de comunicação. Acreditamos na Unesco que o jornalismo de qualidade, que a educação de qualidade, é um antídoto para toda essa dificuldade que a gente está encontrando na internet, da desinformação, que é algo que tem feito a gente trabalhar tanto para reduzir os malefícios que causam na vida das pessoas e da democracia. Tanara, agradecer esse seu último comentário. É super importante isso que você colocou aqui, porque essa possibilidade da geração de conteúdo, ela é fundamental para a gente se conhecer, né? Para a gente conhecer os muitos Brasis que existem, né? Os povos amazônicos, eles fazem parte do Brasil e como fazem, né? E a conectividade vai poder fazer com que nós, povos brasileiros, nos conheçamos melhor. Eu sou uma apaixonada pela Amazônia, então eu fico muito empolgada com esse tema. Eu queria agradecer por estar aqui, agradecer por poder estar trocando com vocês, poder estar colocando meu pensamento, ouvindo o pensamento de vocês, aprendendo com vocês e poder estar em Manaus de novo.
Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Queria agradecer também, então, os painelistas, agradecer porque tornaram o meu trabalho de moderadora super tranquilo. Muito obrigada a vocês que estão aqui assistindo ainda, a quem está assistindo pela TV, obrigada. Amazon On.